Olá, estamos aqui para mais um episódio do Chatiron. Perdão, hoje estou eu com um bocadinho de catarro na voz, não sei porquê, e estamos com o Pedro Lourenço do Portal da Queixa, que nos vai falar um bocadinho sobre o Portal da Queixa, a ideia de onde vem e qual é que é o grande objetivo do Portal da Queixa, porque muitas vezes nós dizemos que é no digital que as pessoas fazem os seus queixumes. É mesmo assim, Pedro? Olá, Fernando. Obrigado pelo convite. E assim, é verdade. Começando logo de uma forma muito objetiva, é sem dúvida, hoje em dia, cada vez mais, um espaço online onde as pessoas aproveitam para fazer as suas reclamações e, mais do que isso, fazerem chegar às marcas as suas insatisfações num processo de jornada de cliente, onde nem sempre tudo corre bem e é perfeitamente expectável, ou seja, seria de estranhar, era se fosse o contrário, né? Mas não foi assim que começou há 12 anos atrás, ou seja, não foi ainda com, ou já pelo menos, com esta liberdade tão grande que hoje em dia nós temos de acesso à internet. Começou de uma forma perfeitamente tradicional, com uma compra online, peço desculpa, com uma compra física e não uma compra online. Mas na realidade, ao longo dos anos, acabei por perceber que este era o caminho e assim o foi. E aquilo que já estava vaticinado desde o início, na minha perspectiva, assim se cumpriu. E hoje em dia é exatamente esse facto: é o espaço onde normalmente os consumidores fazem as suas reclamações. Uhum. E eu, quando falei, ainda por cima, comecei a falar logo dos queixumes, existe no senso comum o conceito que as pessoas, quando vão para a web e vão para as redes sociais dizer, fazer suas queixas, vamos aligerar um bocadinho a linguagem, porque isto pode ser crítico, porque, pelo menos, vejo sempre isso como uma parte crítica às vezes, que é, quando as pessoas vão fazer as suas queixas, normalmente sobe de tom. O tom é muito facilmente, ou o escalar do tom negativo é enorme. E de repente vemos que uma coisa que era pequenina e que facilmente podia ser resolvida, de repente ganha proporções fora do normal e às vezes incontroláveis até para as marcas. Vocês, através do portal das queixas, da queixa, perdão, conseguem perceber isso e conseguem ver esse escalonamento, ou é algo que vocês estão a ver que é uma tendência que tem vindo cada vez a reduzir mais e a ser cada vez mais controlado e as pessoas estão-se a tornar mais racionais e menos emotivas na apresentação da queixa? Não, isso é fantástico, esse ponto de vista. Porque é justamente aquilo que nós, na realidade, acabamos por, sempre possível, eu não digo ensinar, porque nós Uhum. não ensinamos as marcas, mas podemos, com base naquilo que são a nossa experiência, aquilo que é, no fundo, o resultado dos cases que nós temos na plataforma, orientar e dar essa percepção de quais são as melhores práticas e a melhor forma de relacionamento. Mas é um facto. Há aqui um ponto inicial que é muito interessante e vai exatamente ao encontro do que estava a referir, que é a reclamação emocional. Não é? A reclamação tem uma carga emocional muito grande porque ninguém reclama estando satisfeito, ninguém reclama estando feliz, não é? É difícil, não é? É contrário ao nosso instinto. Por isso é um facto que quando estamos perante alguém, um cliente que está insatisfeito, estamos perante alguém que naquele momento está ligeiramente irritado, frustrado, chateado. Então é muito importante que do outro lado exista essa percepção. Primeiro porque nós passamos muito já há alguns anos a esta parte da relação transacional que era muito habitual para a relação, no fundo, justamente para a relação entre marcas e consumidores. Não é? É uma relação muito pessoal. As marcas hoje em dia desceram muito ao nível do consumidor porque estão nas redes sociais, não é? Estão próximas, estão de fácil acesso, acabam por ter esta capacidade de relação humana, porque do outro lado, do Facebook, do Instagram, do e-mail, está uma pessoa que representa a marca. Então esta comunicação é muito humana. Não é? E isso é fundamental que as pessoas tenham primeiramente que tenham essa percepção, justamente para que não aconteça isso, que é responder de uma forma emotiva também, ou olhar para a reclamação como uma crítica e estigmatizá-la. É? Então esta é a primeira aprendizagem que nós temos que fazer quando recebemos uma reclamação, é sem dúvida
ter esse autocontrole e colocar-nos do lado do reclamante, independentemente de estarmos a dar razão ou, no fundo, a validar a sua reclamação. O que nós temos que fazer é perceber o ponto de vista do reclamante. Isso é o que nos vai permitir chegar muito mais rapidamente à solução, porque grande parte das vezes também os consumidores estão errados. É uma questão de perspectiva, não é? É uma questão de análise que muitas vezes podem ser perfeitamente orientadas por aquilo Pedro, e como é que se diz ao reclamante que ele está errado? dizendo. Eu acho que é tão simples quanto dizendo, e esse é o ponto essencial, é abordando a questão, não é? E é fundamental, justamente por isso que eu achei muito interessante esse ponto de vista, Fernanda, é algo que reflete exatamente a solução para os problemas, que é conversar. E se as marcas tiverem essa capacidade de proximidade, de humildade com os consumidores, independentemente do ponto em que ele está na sua jornada, porque muitas vezes acontece esta dificuldade do ponto de vista de análise da marca, que é, ok, eu já conquistei o cliente, já fiz todo o processo de lead, já o converti, ele já comprou, já usufruiu, e quando tenho uma reclamação parece que é um cliente descartável. Ou seja, parece que é um cliente que eu já não quero dentro do meu flow, né? Porque parece quase tóxico. Né? E as pessoas esquecem-se que, na realidade, esse cliente é o cliente que, primeiro, já experimentou, tem direito a uma opinião. Se ele tem uma opinião menos favorável, é porque, na realidade, algo correu mal na experiência. E, mais uma vez, eu digo, pode ser apenas e só da sua própria perspectiva ou daquilo que ele encarou, mas não deixa de ser fundamental para nós, enquanto marcas, percebermos o que é que poderá ter acontecido que causou aquele efeito. Né? Então, há sempre um processo de melhoria, há sempre um processo que nós podemos tentar que outro cliente não siga pelo mesmo caminho. Né? E depois, mais do que tudo, se nós tivermos a capacidade de conseguir satisfazer novamente aquele cliente, mesmo explicando que ele está errado, né? Nós vamos garantir com toda a certeza um promotor. E vamos garantir que aquele cliente vai influenciar positivamente outros, além de o reter, que isto é fundamental. Ou seja, nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é tornar um cliente que é trator num promotor e retê-lo. Né? E que nem sempre é fácil. Eu sei perfeitamente isso. Não, eu nas aulas tenho sempre o cuidado de dizer isso aos alunos. Pensem que uma reclamação ou um cliente insatisfeito é uma oportunidade de criar ali um embaixador da marca. Porque no momento em que uma marca consegue reverter a situação, e não diga a seu favor, porque acho que não é a abordagem correta, mas é o reverter a situação a favor de todos, em que todos saem de uma situação de win-win, ganha-se ali um embaixador da marca que vai defender a marca com unhas e dentes, mesmo que seja uma situação negativa para a marca, vai dizer, não, mas a marca cuidou de mim e tenho provas como eles sabem tratar. Mas às vezes isso não acontece com as marcas. Porquê? Porquê que as marcas não olham para isto como deve ser? Porquê que as marcas não olham, por exemplo, para o serviço de apoio ao cliente como um dos pontos estratégicos de cuidar do cliente? Vitais, sem dúvida. E esse é talvez o nosso maior processo de evangelização do nosso projeto, é justamente isso. Primeiro, explicar que há muitas marcas, felizmente, hoje em dia, de grande dimensão, que estão no portal da queixa, talvez não a maioria, felizmente sinto-me orgulhoso a dizer isto, a maioria das marcas de grande dimensão, média e grande dimensão, estão presentes de forma positiva, ativa, proativa, no portal da queixa e que têm excelentes resultados, conseguem fazer exatamente isso. Ou seja, por isso basta uma marca que ainda não tenha conseguido atingir esse flow, entrar e perceber exatamente o que é que está a acontecer com as marcas concorrentes, porque é que elas estão a conseguir obter a satisfação no final. Claramente vai entender duas coisas. A primeira é que a proximidade, aquilo que nós conseguimos ter junto dos consumidores, é o reflexo daquilo que a grande maioria dos consumidores vê acerca da nossa marca. Não é? Isto é fundamental. Nós durante muito tempo cultivamos uma ideia de um funil de vendas que é uma visão muito virada para nós próprios, não é? Em que a comunicação durante muito tempo foi veiculada através de canais unidirecionais. Estamos a falar de um outdoor, uma campanha na televisão, uma campanha na rádio, em que a comunicação sai da marca para fora, sai da marca para o universo. Não é? E o universo depois tem a capacidade de entender como quiser. Não é?
Hoje em dia, esse funil de vendas já não funciona num único sentido. Ou seja, porquê? Porque o cliente, na sua jornada, vai sendo constantemente influenciado. Vai ouvindo, vai lendo, vai experienciando. E isso é fundamental para que a marca vá entendendo que não pode estar a dar uma mensagem através de uma comunicação, de um plano comunicacional, em que pode dizer muito bem, claro, legítimo, que dentro do seu setor é a melhor marca, que dentro do seu setor tem um determinado nível de satisfação, colocando algum storytelling dos seus clientes, mas depois isso ser contrário, ser antítese daquilo que na realidade está a acontecer quando os clientes passam por essa dificuldade. Então, o que é que a marca está a comunicar nesses momentos? Está a comunicar que, ok, eu sou muito boa a vender, sou muito boa a influenciar, mas se tiver um problema, eu não vou estar lá. Se tiver um problema, essa confiança eu não vou garantir. E este é um elemento fundamental hoje em dia, porque todos sabemos, não somos nós que dizemos, todos os estudos o apontam, para que a grande maioria, estamos a falar na ordem dos 90% do potencial cliente, faz uma pesquisa antes de comprar, e nessa pesquisa vai ser influenciado. E vai ser influenciado normalmente onde? Naquilo que é menos positivo. Porque na realidade, isto é comportamental, não vale a pena nós pensarmos o contrário, né? Temos esse exemplo flagrante nas reviews. Nós quando vamos ler reviews, nós vamos ver as piores, porque nós queremos ver se aquilo é mesmo assim tão mau ou se as piores são perfeitamente aceitáveis, não é? Normalmente faz as duas coisas, procura-se o best of breed, ou seja, aqueles que são altamente recomendados, e depois quais são mesmo os piores, que é para perceber se é mesmo assim, que é para depois deitar ainda mais abaixo do necessário. Exatamente, então isto é muito importante que as marcas entendam que esse é o primeiro ponto, é que a comunicação seja uma comunicação, no fundo, coerente em todos os touchpoints que o consumidor tem. E é fundamental entender uma coisa, que é, a marca hoje em dia já não controla todos os touchpoints, porque o consumidor é que tem essa liberdade, o consumidor ganhou o poder primeiro de colocar a reputação da marca nas suas mãos, porque o cliente tem a possibilidade hoje em dia de poder partilhar a sua opinião livremente, não é? E essa opinião vai influenciar muitos outros, diferente do que era há uns anos atrás, quando estávamos fechados num ambiente apenas físico, não é? E sim, ok, tudo bem. Essa influência era muito menor num cliente insatisfeito que não foi tratado, que não foi alvo de um contacto. Hoje em dia não. Hoje em dia, para dar um exemplo, nós temos um alcance no portal da queixa na ordem das 4 milhões de page views a cada mês. Estamos a falar de perto de 2 milhões de consumidores únicos. 2 milhões de consumidores únicos em Portugal todos os meses representa 1/3 da população online. Ou seja, quer dizer que 1/3 da população online entra no portal da queixa e influencia-se. E deste volume todo, para ter uma ideia, perto de 95% destes visitantes não apresenta reclamações. Apenas vai justamente ao portal da queixa visualizar o que 5% reclamou. Pois. E esses 5% têm um peso de influência enorme na maioria dos 95%. Okay? Aquilo que eles vão dizer, aquilo que vai ser o tratamento, aquilo que vai ser a avaliação final que eles têm, vai ser o que vai influenciar a perspectiva e, no fundo, a ideia de valor dos outros consumidores. Então isto é fundamental. É assim que se resolve estes problemas. É desta forma que as marcas alteram completamente um paradigma de uma marca muito má para uma marca boa, ou para uma marca que é muito boa e eu chego ao portal da queixa e digo assim, Ô Pedro, e pegando nisso, esta pergunta é obrigatória. Eu tenho estado a conter e tinha contido na minha lista de perguntas, mas eu tinha arriscado várias vezes, mas tenho que a fazer. És que eu mais gosto. Que é, afinal, quais são, não quer marcas, eu prefiro os setores. É verdade que realmente ainda continuam a ser o setor das utilities e telecomunicações as piores marcas em termos de queixas? Ou que elas recebem o maior volume de queixas? É verdade, é muito curioso, mas não. É verdade. Durante muitos anos foi. Durante muitos anos, e talvez posso referir até há 2 anos. Até há 2 anos esta parte. 2019 foi a mudança deste paradigma também. E a mudança deste paradigma é causada pelo quê? Pelo comércio eletrónico. Houve realmente uma avalanche muito grande, e estamos a falar de um período de tempo antes da pandemia, ou seja, antes da transição digital à força, não é? Em que já nós vínhamos alertando, por exemplo, para a Black Friday 2019 e o Natal 2019, em que houve um volume absurdo de reclamações, e que incidiram, na sua grande maioria,
justamente na entrega de encomendas, no processo logístico, né? E que é complexo, e hoje, sem dúvida, é o que mais reclamações tem, é o processo logístico. Lá está, por via da pressão exercida, mais uma vez, pelo crescimento do comércio eletrónico e depois por toda a dificuldade do contexto pandémico em que estamos inseridos, sem dúvida, também é um facto. Mas mesmo antes, referindo o que eu estava a dizer há pouco, já os indicadores apontavam para essa alteração. Curiosamente, o setor das telecomunicações, das telco em toda a sua expansão, tem vindo a descer em termos de número de reclamações e tem vindo a ganhar cada vez mais satisfação de uma forma global. É muito curioso. E eu aqui refiro uma coisa que eu acho que finalmente algumas marcas começam a entender que aquela posição que, por exemplo, o caso do setor das telecomunicações tinha durante muito tempo, que são todos iguais, já não é tão confortável. As marcas, mesmo que tudo bem, existisse uma monopolização do mercado, porque todas as marcas tinham essa mesma consideração por parte dos consumidores, que é ok, eu saio da marca A para a marca B, vou sair pelo preço, não vou sair pelo serviço. O motivo que eu vou ter é a insatisfação e o que me vai levar a contratualizar outra é o preço, porque eu tenho que continuar a ter, não é? Mas havia essa ideia muito transversal de que todas as marcas tinham o mesmo nível de serviço, não é? E de qualidade. Hoje em dia não. Hoje em dia já começamos a ver marcas, e tem esse exemplo, basta entrar no portal da Queixa, a Mel destacadíssima desse ponto de vista, face aos concorrentes, porque de repente percebeu que a qualidade, a avaliação do serviço, nomeadamente online, tem um peso enorme hoje em dia na confiança e na reputação. E as pessoas, por mais que na realidade possam ter uma experiência já conhecida, todos nós, ou já fomos clientes de marca A, B ou C, ou os nossos familiares também já o foram, por isso a experiência já é um bocadinho de todos, né? Mesmo que não tenhamos sido clientes de uma determinada marca, temos essa percepção. E então as marcas começaram a perceber, principalmente esta de comunicação, de que, ok, o meu elemento diferenciador tem que ser pela reputação. Porque a reputação hoje em dia, sem dúvida, vale muito do ponto de vista da escolha do consumidor. Okay? Do cliente. O cliente no final é que escolhe. Ou seja, o consumo deixou de ser um consumo pessoal, passou para ser um consumo comunitário. Sem dúvida. É verdade. Muito curioso. É interessante, porque cada vez mais, infelizmente nesta altura, somos obrigados a estar cada vez mais isolados fisicamente, mas ao mesmo tempo estamos mais ligados nestas situações, não é? E para fecharmos, porque isto são sempre aquelas nossas conversas curtas e rápidas, se houvesse alguma coisa, para além do que nós já falámos, e já houve aqui muitos inputs, se houver marcas que possam ver este podcast e ao ouvirem isto, têm muito trabalhinho e têm muita coisa já para pensar do que já foi dito, porque já saiu daqui algum sumo bastante interessante. Mas se houvesse algumas dicas que tivesse que se dar a uma marca que ainda não está ou presente num portal da Caixa ou noutro portal que possa fazer uma gestão e uma mediação de queixa entre consumidor e marca, ou mesmo a própria marca internamente preparar-se para poder solucionar essas situações, quais seriam? É fundamental, primeiro ponto, que é algo que eu durante muitos anos, há 12 anos que o portal da Queixa está online, eu aquilo que eu posso referir em termos de organização, principalmente empresas de média e grande dimensão, aquilo que eu posso referir que tenho vindo a verificar ao longo dos anos é a dificuldade muitas das vezes da coesão das equipas e do trabalho em equipa normalmente dos departamentos de marketing, de comunicação, com os departamentos de customer service. Isso é o primeiro ponto, é o ponto fundamental. Existem organizações, estruturas que estas pessoas quase nem se conhecem, quase não falam, não usam os mesmos sistemas, não usam as mesmas bases de dados, ou seja, não têm a mesma informação. E isto é o primeiro ponto. Mas isso é um problema com o RGPD até, isso acontecer. Não percebi. Isso não é um problema que pode até vir do RGPD e que as pessoas deveriam internamente, dentro das organizações, resolver,
Porque se calhar no marketing recebem uma indicação de não quer ser contactado e a equipa de Customer Service continua a contactar. Por exemplo, é um ponto de exemplo perfeitamente do cotidiano em que aquilo que acontece reflete muitas reclamações que nós recebemos, que incidem exatamente nessa dificuldade. Mas, indo um bocadinho mais à frente relativamente a esta questão, esse é um dos pontos fundamentais, porquê? Porque quando nós estamos a falar de um cliente que ele chega no final da sua jornada e tem um touchpoint com o Customer Service, normalmente este tipo de contacto é um contacto vá tentar estancar a ferida. Okay? Há aqui uma dor muito forte, porque na realidade o cliente sentiu uma insatisfação, sentiu alguma dificuldade na sua experiência, e aqui entra algo que é essencial, principalmente para o marketing, que é tentar perceber porque é que o cliente, naquele momento, possa ter deixado de ser cliente. Okay? Isto é fundamental, porque a grande maioria das marcas perde os clientes sem saber porquê. Nós conseguimos tentar entender como é que vamos conseguir angariar clientes, mas a grande maioria das marcas não sabe porque é que perdeu o cliente. Não é? Então nós temos aqui quase um efeito, imaginemos uma piscina, uma banheira, em que nós temos o marketing constantemente a introduzir água e que é a sua capacidade de trazer valor à empresa, e temos depois algo que está furado e que está constantemente a esvaziar. Então nós nunca conseguimos encher, porque na realidade nunca conseguimos estancar este problema. E porque não sabemos onde é que ele está, não sabemos porquê, não conseguimos tentar entender quais são realmente as dificuldades que o cliente tem. Então este é o ponto essencial. Porquê? Porque se a comunicação conseguir ter uma relação de proximidade com os serviços de Customer Care, consegue entender quais são as dificuldades. Entendendo as dificuldades, consegue muito mais facilmente também, no final desse processo, voltar novamente a falar com aquele cliente, estando ele satisfeito se o trabalho tiver sido bem feito por parte da área de Customer Service, ele com certeza absoluta será um cliente retido, ou seja, haverá aqui uma nova oportunidade de fazer negócio com este cliente, e estamos a falar de algo que é valiosíssimo para a empresa, que são os insights que ele tem, não só do ponto de vista de experiência, mas mais uma vez aquilo que ele vai ser em termos de promotor, influenciando outros. E essa influência hoje em dia é extremamente importante, porque nós, enquanto consumidores, obviamente que confiamos muito mais nos nossos pares, não é? Ou seja, na experiência partilhada enquanto consumidores, do que na realidade num storytelling de uma outra empresa. Então isto é talvez, se calhar, o primeiro ponto, é haver um trabalho, um trabalho colaborativo, né? Entre as várias áreas, centrem-se realmente no consumidor, centrem-se realmente no cliente, e isto é que é, sem dúvida, como se fala muitas vezes, isto é que é realmente ser customer-centric, né? Em que todos trabalham a mesma linguagem e trabalham o mesmo fluxo para um único objetivo final, que é, sem dúvida, a satisfação. Obrigado, Pedro. Tivemos aqui um tempinho bastante interessante e que sai daqui informação muito valiosa, e acho que não há ninguém que não queira ter isto bem presente em mente e nas suas organizações. E principalmente, nós estamos a gravar isto em tempo ainda pandémico e de confinamento, que é uma excelente oportunidade para estas empresas e estas entidades repensarem-se, reinventarem-se e prepararem-se ainda em tempo de confinamento para as suas estruturas, para torná-las ainda mais ágeis, para poderem suportar estes desafios, que se neste momento são grandes e são muito fortes, pensando, por exemplo, na área de comércio eletrónico, mas ainda vão ser muito mais exigentes, ainda vão ser muito mais fortes e mais pesadas pós-confinamento, porque as pessoas já não vão aceitar uma comunicação em que vai-se à loja, ouve-se uma coisa, vai-se ao site, vê-se outra, e cada vez mais vamos ver as pessoas dentro das lojas a comprarem no site online, da concorrência ainda por cima. Sem dúvida, sem dúvida. E se me permitir só finalizar justamente essa ideia, com base nesta excelente oportunidade que nós estamos a ter. E é uma oportunidade única. Nós com certeza não teremos tão cedo, ou esperemos pelo menos que não, mas vendo do lado positivo da experiência que nós estamos a passar de forma global, com toda a certeza que tão cedo não teremos uma oportunidade de ter tantos consumidores online, de ter tantos consumidores, no fundo, a procurar informações sobre as marcas. E se as marcas não aproveitarem esta excelente oportunidade
para garantirem confiança, para conseguirem demonstrar que estão próximos e que são uma excelente escolha para o consumidor, com toda a certeza que ele, quando tiver a oportunidade e nos for possível sair novamente, se não houver essa confiança, grande parte vai voltar à velha e forma tradicional de comprar fisicamente e não dar continuidade a este trabalho que foi feito, que é as grandes vantagens do online. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço.